Bom, então deixemos aqui o Machado de Assis, né? E vamos passar para aquele agora que é responsável por aquilo que algum estudioso já chamou o espetáculo das massas, que é o Cortiço, né? E o Aloysio Azevedo, irmão do teatrólogo dramaturgo Arthur de Azevedo, nascido lá no Maranhão, esses dois irmãos, ele vai escrever duas obras, O Mulato, que inaugura o naturalismo no Brasil, e aquela que é a mais representativa de suas obras, O Mulato de 81, O Cortiço, 9 anos depois, como você observa aí. O Cortiço é esse espetáculo das massas. O Mulato é um texto, os dois têm os aspectos necessários para a gente classificá-los como exemplares de naturalistas. Lembrando que naturalismo não tem a ver com natureza, paisagem, mas sim com a natureza das condições em que se encontra o homem, ligado ao meio, ligado à sua raça, segundo a terminologia da época, e ligado ao tempo, não é isso? E o discurso do Aloysio Azevedo é um discurso claramente panfletário no sentido de denunciar os preconceitos, a hipocrisia, os jogos de poder que, por exemplo, permeavam a sociedade de São Luís, de onde ele vem. O romance O Mulato é um romance baseado na história de Raimundo, como eu já mencionei numa aula em que a gente fazia a interpretação dos exercícios. O Raimundo vai se envolver amorosamente com uma moça que é branca na casa onde ele se hospeda depois de ter estudado, e como ele é mulato, ele vai sofrer o preconceito de todos aqueles que não viam aquela união dele, Raimundo, com a Ana Rosa de uma maneira pertinente à época. Então o Aloysio Azevedo, sem piedade, vai mostrar toda a hipocrisia, toda a falsidade que rondavam as relações daquele tipo de sociedade, e vai bater pesado no provincianismo, né, nos pequenos valores e nas pequenas coisas valorizadas por aquela gente de uma cidade que era a capital do Maranhão, mas que sem dúvida não se comparava, por exemplo, à corte que estava no Rio de Janeiro. Então ele inaugura uma forma de abordagem na literatura que é tida como a marca inicial do naturalismo no Brasil, porque ele vai ter como intuito o chamado romance de tese, defender uma ideia muito clara com relação ao que seriam aquelas relações determinadas pelo meio, pelo tempo, pela raça, segundo a terminologia da época. Não estou usando etnia aqui, porque o determinismo usa essas expressões, tá? O meio, o tempo e a raça. Agora, a grande obra dele, sem dúvida, é O Cortiço. O Cortiço é a história de como João Romão se estabelece, e ao explorar uma ex-escrava que ele liberta, ele, sem que ela saiba, na verdade, praticamente, ele cria aos poucos, né, um quartinho para alugar, vai criando depois outro, e vai criando aquele espaço que vai ser um espaço muito próximo à imagem de coisas animalescas, em que as pessoas se amontoam, cada uma com os seus pequenos dramas, com as suas histórias, com a sua vida muitas vezes patética no meio da pobreza. E a análise descritiva do Aloysio Azevedo sobre todo aquele formigueiro de gente é sempre marcante nas provas, porque muito característica, muito simbolizadora daquilo que é a descrição naturalista. Então, quando você vir aspectos que são aspectos relacionados a essa animalização da condição humana, quando você vir um trecho em que você note que se sobrepõe ao indivíduo a paisagem do coletivo, desconfie. Nós podemos estar muito provavelmente trabalhando com um texto que seja naturalista. Então, vamos ver isso aqui rapidinho, né? Um pouquinho aqui das marcas desse cidadão que parou de escrever depois de um tempo,
foi se dedicar meramente à carreira diplomática, nunca mais escreveu, tá? Ele põe um ponto final na escrita porque ele escreveu durante muito tempo, tentou sobreviver da escrita, mas não conseguiu. Aí prestou um concurso, virou diplomata e foi morrer inclusive lá na Argentina. Morreu longe do Brasil, sem nunca mais ter escrito nada com relação ao... Lógico que ele escreveu outras obras além dessas duas, mas essas é que são as suas referências fundamentais. E aí para de escrever e se dedica meramente à função pública. Bom, discurso científico como base para análise. Então você vai perceber aquele olhar que é um olhar pautado pela experimentação, pelo cientificismo, tentando explicar o que justificava a conduta daquelas pessoas, o modo de ser das pessoas, porque sempre há determinismo nas obras principais do Aloísio Azevedo. Aí vem uma característica que nos facilita o reconhecimento desse tipo de obra. As personagens erotizadas, profundamente erotizadas, e com os traços, como eu já mencionei, relacionados, aproximados a traços animalescos. Então ele equipara a condição do homem à condição do animal. Por quê? Porque o homem é regido por instintos. Uma linguagem mais simples, mais objetiva, uma linguagem assim que em alguns momentos vai beirar mais facilmente o coloquial, não sendo em nada próxima, naturalmente, ao texto, à linguagem de um Machado de Assis. Então, no sentido de se aproximar de um texto, é mais fácil, sem dúvida, que a gente consiga acompanhar o cortiço mais facilmente do que, por exemplo, um texto do Machado de Assis, pelo menos no primeiro momento, tá? Porque o Machado de Assis é um texto enxuto, o discurso dele é um discurso enxuto, objetivo, mas é muito formal, é mais formal do que, por exemplo, a linguagem do Aloísio Azevedo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um trecho, que é um trecho famoso, né? Lógico, né? A crítica à sociedade, ele usa tudo isso para poder mostrar, olha a podridão em que vivemos. E o fato de ele se basear no discurso científico mostra como ele estava em sintonia com o conhecimento de sua época, porque aquele momento, naquela época, era isso que orientava os estudos, a filosofia, a razão, enfim, ideológica do momento da virada do século XIX para o século XX, finalzinho do século XIX. O rumor crescia, condensando-se. O zunzum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Era o cortiço amanhecendo. Quando o dia amanhecia no cortiço, parecia o prazer animal de existir. E aquele barulho, aquela movimentação toda, tal qual, como eu falei, um formigueiro. Fechou-se um entre-sai de marimbondos defronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com tarecos ao ombro numa balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e o choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos, ouviam-se os guinchos de Zulmira que se espolinhava com um ataque, e começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar, e tudo era um clamor. Como você observa, é uma descrição sempre do coletivo, daquela movimentação frenética das pessoas, da massa se movendo e não se fixando propriamente o texto. Vai acontecer isso uma vez ou outra, mas no indivíduo. O indivíduo muito rapidamente serve
para mostrar-se apenas como parte de um todo, do qual ele é parte e, portanto, é uma pecinha de engrenagem, porque o todo funciona levando o indivíduo a agir sempre de uma maneira determinada. Aqui, a cena de um incêndio. Para terminar, essa cena famosíssima da Rita Baiana. E veja como sempre você tem uma erotização muito visível. Ela saltou em meio da roda com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante. Já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris, e em seguida sapateava miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava, ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, tirilando, e todo mundo ali olhando para Rita Baiana dançando sozinha no centro da roda, de uma maneira que era lasciva, luxuriosa, luxuriante, chamando a atenção de todo mundo, numa das descrições mais famosas do Cortiço. Tranquilo? Então, o Aloysio Azevedo, o Cortiço, o Mulato, essas marcas muito visíveis nos exercícios, você vai ver que ele vai aparecer bastante, porque ele é uma referência muito importante, sem dúvida, para o naturalismo brasileiro. É a maior referência do naturalismo brasileiro, tá bom? Esse outro cidadão não se enquadra direito nem em realismo nem naturalismo, ele fica nos dois, no meio do caminho, pega um pouco dali, um pouco daqui, e já inclusive insinua coisas que virão lá para frente, na virada do século XX mesmo. Raul Pompeia morreu muito jovem, a história dele é uma história triste. Ele se matou na noite de Natal. Ele era um republicano, ele entrou em conflito e em debate público com Olavo Bilac, um poeta que você vai ver depois no Parnasianismo, foi humilhado, questionado inclusive na questão da sua sexualidade, que sempre foi muito reprimida, pessoa hipersensível que era, por conta de uma educação super rígida, autoritária que teve, e ele acabou, depois dessa polêmica no jornal, se matando na noite de Natal. Deixou uma obra que é O Ateneu. Ele escrevia nos jornais, era polêmico, portanto, ele participava do debate público de sua época. Mas, como eu mencionei aqui, de um temperamento ultrassensível. E o Ateneu tem um pouco dos traços biográficos da história dele, que passou dos 12 aos 15 anos num colégio interno. O Ateneu é justamente isso. Crônica de Saudades é um texto mais difícil, mais rebuscado, mais cansativo, tá? Eu me lembro que uma vez a minha mãe pediu assim, dá um livro para eu ler aí, Eu passei para ela o Ateneu. Ela não terminou. Ela falou, não tem condições, E ela gosta de ler, mas essa aqui realmente é mais difícil. E é uma linguagem mais descritiva, mais rebuscada em alguns casos. Então, o Ateneu, que é de 1888, o ano da libertação dos escravos, é um livro que conta as histórias de Sérgio, que seria uma espécie de alter ego, um outro eu do Raul Pompeia. Então você vai ver na marca, na poesia, na obra do Raul Pompeia, essa característica de ser um texto mais longo, detalhado, escorrido, em alguns momentos cansativo mesmo, por conta de as descrições serem extensas. Eu vou ler um trechinho aqui, você vai perceber isso. Mas eram descrições que, sendo extensas, tinham esse propósito porque primavam e queriam justificar uma objetividade para defender aquilo que ele queria mostrar ao leitor. E aí sim, isso lembra Machado de Assis, um trabalho com o aspecto psicológico das personagens que em alguns momentos, inclusive, cai no exagero. Por isso mesmo, muitos veem em
Raul Pompeia, já traços de uma literatura que nota e que apresenta marcas do que viria depois, o chamado expressionismo, em que você tem o traço exagerado quase beirando a caricatura. Então, ao descrever a personagem, em algum ponto ele começa a aprofundar a descrição a tal ponto que a gente deixa de ver uma pessoa e passa a perceber alguma coisa mais animalesca, alguma coisa menos humana, por conta da força da descrição desses traços psicológicos ou físicos que sejam. Por exemplo, a descrição que ele faz do professor Aristarco, que era o responsável, o diretor do colégio, do Ateneu, é uma descrição que mostra muito isso. Ele aprofunda, né, a mão na descrição quase caricata do Aristarco para que a gente tenha uma imagem que é uma imagem de um monstro. Olha o comecinho famoso do texto O Ateneu, o pai dizendo para ele, né? Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Essa é a abertura do texto. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Ou seja, realmente conheci o mundo ali. E aí acabou tudo que era ilusão da minha infância, acabou no Ateneu, acabou naquele colégio interno. Vou terminar aqui mostrando um trecho, logo no começo do texto também, quando o Rebelo vai descrever para ele, Sérgio, que estava chegando, o que eram os colegas que ali estavam há mais tempo. E aí você já vai perceber pela descrição o que é a visão naturalista, aqui, por exemplo, do Raul Pompeia. Uma corja. Não imagina, meu caro Sérgio. Conte como uma desgraça ter de viver com esta gente. É um moleque falando pro outro, né? 14 e 12 anos. E esbeiçou um lábio sarcástico para os rapazes que passavam. Aí vão as carinhas sonsas, generosa mocidade. Uns perversos. Tem mais pecados na consciência que um confessor no ouvido. Uma mentira em cada dente, um vício em cada polegada de pele. Fiem-se neles. São servis, traidores, brutais, adulões. Vão juntos. Pensa-se que são amigos, sócios de bandalheira. Fuja deles. Cheiram a corrupção, empestam de longe. Corja de hipócritas, imorais. Cada dia de vida tem-lhes vergonha da véspera. Mas você é criança. Não digo tudo o que vale a generosa mocidade. Com eles mesmos há de aprender o que são. Aquele é um malheiro, um grande em ginástica. Entrou graúdo, trazendo para cá os bons costumes de quanto colégio por aí. O pai é oficial. Cresceu num quartel no meio da chacota das praças. Forte como um touro, todos o temem, muitos o cercam. Os inspetores não podem com ele. O diretor respeita-o. Faz a vista larga para os seus abusos. Este que passou por nós, olhando muito, é o Cândido, com aqueles modos de mulher, aquele arzinho de quem saiu da cama com preguiça nos olhos. Este sujeito há de ser seu conhecido, mas faço exceções. Ali vem o Ribas, está vendo? Feio, coitadinho, como tudo, mas uma pérola. É a mansidão em pessoa. Primeira voz no Orfeão, uma vozinha de moça que o diretor adora. É estudioso e protegido, faz a vida cantando como os serafins. Uma pérola. Bom, você vê aí que a descrição que ele vai fazendo é uma descrição em que a linguagem jamais poderia estar na boca de um pré-adolescente. A gente vê aí um vocabulário que é um vocabulário típico e próprio de um escritor, que não consegue dar uma verossimilhança total àquilo que seria o discurso de um jovem, de um pré-adolescente, de um adolescente. De qualquer modo, fica bem visível a descrição que ele vai fazendo, detalhada, aos poucos mostrando com cuidado o que seria cada um daqueles colegas que iam passando entre os dois. Isso na voz do Rebelo, como eu falei, né? Então, esses dois autores, o Aloysio Azevedo e o Raul Pompeia, compõem com Machado de Assis aquilo que nós temos como a trinca dos realistas naturalistas no Brasil. Sem dúvida, Machado de Assis está muitos passos adiante, mas as obras O Ateneu, O Cortiço, O Mulato, que caiu inclusive já caiu no vestibular como obra a ser lida, depois O Bom Moço, que também acabou, O Bom Crioulo, desculpa, que também acabou caindo no vestibular como obra a ser lida, esses são textos que aparecem como referência
porque eles são muito caracterizadores do movimento naturalista, de uma maneira específica. O Machado de Assis, como eu disse, realmente fica num outro plano. Por isso mesmo a gente fez primeiro com o Machado de Assis. Tá bom? Você vai ver na apostila, retomar um pouco dessas ideias que eu mencionei aqui, agregar algumas das ideias que estão lá ao que eu disse aqui, e depois a gente comenta os exercícios. Beleza? Um bom estudo para vocês, fiquem bem, cuidem-se. Valeu!